Bom dia, bem-vindos à Simulate User Summit. O meu nome é Carlos Ribeiro, sou engenheiro de estruturas do Departamento Técnico da Gritec e sou eu que vou estar convosco ao longo desta sessão. Ora bem, a sessão de hoje é dedicada ao Advanced Design e à análise pushover realizada com Advanced Design. Vamos, ao longo desta sessão, que poderá ter a duração de 45 minutos, ver como se pode fazer a aplicação e o estudo aplicação de uma análise pushover e o estudo dessa mesma análise pushover numa estrutura já definida dentro do Advanced Design. Vamos assim falar daquilo que é o processo de carregamento lateral da estrutura e vamos ver os vários tipos de carregamentos laterais que são possíveis aplicar com o Advanced Design nas nossas estruturas. Vamos definir rótulas plásticas e caracterizar essas mesmas rótulas plásticas para a análise pushover que queremos realizar. E depois vamos fazer a introdução então das ações sísmicas na estrutura e fazer também a análise pushover do nosso modelo. No fim, vamos ver também o estado das rótulas plásticas e vamos também ver alguma informação em termos de deslocamentos para cada uma das fases da análise pushover. Ora então, vamos falar primeiro daquilo que é o carregamento lateral quando se realiza uma análise pushover. Recordo, e se viermos aqui ao slide inicial, que a análise pushover é uma análise estática não linear usada para simular o comportamento pós-elástico da estrutura. A carga é aplicada em incrementos, enquanto o comportamento plástico da estrutura é modulado localmente através de rótulas plásticas aplicadas nas extremidades dos elementos lineares. Isto significa que há uma carga que é aplicada lateralmente com incrementos, são chamadas fases aqui no Advanced Design, e conforme essas fases esses incrementos são aplicados, a alteração das rótulas plásticas, a alteração do comportamento das rótulas plásticas vai ser estudado pelo Advanced Design e vai ser dada depois essa informação na parte final da análise de resultados. Assim, o processo vai ser definir as cargas laterais de pushover que queremos utilizar, definir as rótulas plásticas nas extremidades dos elementos, nomeadamente nos pilares e nas vigas, definir depois as cargas pushover para cálculo e vermos então os resultados em termos finais. Regressando então àquilo que é o carregamento lateral que o Advanced Design permite para o estudo de análise pushover. Temos a possibilidade no Advanced Design de ter variedíssimos tipos de carregamentos. Podemos ter um carregamento concentrado só no topo do edifício que queremos modelar. Podemos ter uma carga uniformemente distribuída ao longo dos vários pisos do edifício que queremos estudar em termos de análise pushover. Podemos ter um carregamento com distribuição triangular ao longo dos pisos, portanto aumentando da cota inferior para a cota superior a carga aplicada lateralmente. Podemos ter uma distribuição parabólica das cargas e, finalmente, total liberdade para definirmos nós os carregamentos laterais que queremos considerar na análise pushover a realizar pelo Advanced Design. Portanto, com estes cinco tipos de distribuições de carregamentos laterais que estão disponíveis no Advanced Design, cobrimos praticamente todas as necessidades que existem para este tipo de estudo. Vamos também fazer a definição de rótulas plásticas sobre um modelo dentro daquilo que é o Advanced Design. Essa definição de rótulas plásticas pode ser realizada na extremidade dos elementos lineares e, portanto, vamos ter a possibilidade de definir rótulas plásticas para translações em X, para rotações em Y e para rotações em Z. Isto em eixos locais. Okay? Normalmente iremos trabalhar mais com a rotação em Y, a rotação plástica à flexão em torno do eixo Y local, e temos aqui o eixo Y local, portanto será a flexão normal da viga em torno deste eixo Y que aqui está representado. E a definição dessas rótulas plásticas pode ser feita de forma automática de acordo com o Eurocódigo 8 ou de acordo com o FEMA 356. O Advanced Design tem a capacidade de reconhecer se tratam de vigas ou pilares dos elementos lineares
e também o material desses elementos, se é aço, se é betão, e portanto faz a aplicação automaticamente das características das rótulas plásticas. No entanto, se nós quisermos impor, por exemplo, até porque podemos ter dimensionamentos de armadura que queremos impor à nossa estrutura, podemos nós definir momentos fletores de fluência e rotações plásticas para rotação elásticas, aliás, para as nossas rótulas plásticas. E, portanto, trabalhar com esses valores aqui definidos em vez de trabalhar com os valores introduzidos automaticamente pelo Advanced Design. As rótulas plásticas vão ser identificadas por uma etiqueta que identifica aqui que é uma rótula plástica em PLH. Depois aqui identifica que é o elemento linear número 85, que é a extremidade 1, e depois indica-nos também que é uma column, um pilar. E, portanto, estas etiquetas identificam várias informações relativas à rótula plástica que se está a definir. Finalmente, vamos depois ter a possibilidade de analisar os resultados da análise pushover que realizamos. Esses resultados podem ser o resultado típico de uma análise de elementos finitos, deslocamentos, forças, tensões, para as várias fases da análise pushover que se realizaram. Podem ser os resultados da rótula plástica, nomeadamente o estado das articulações, e temos aqui uma imagem que ilustra essa situação, onde podemos ver que há elementos a azul menos solicitados, ainda da fase elástica, e depois temos elementos já aqui a vermelho, portanto já a ultrapassar a parte de near collapse, portanto dentro daquilo que é o comportamento das rótulas plásticas deste modelo que aqui está. É possível ver também, além dos resultados da rótula plástica, resultados esses que são obtidos em tabelas e relatórios, a possibilidade de ter essa representação gráfica, como está aqui ao lado, e vermos também as curvas de resultados pushover. E, portanto, termos também a curva de resultado pushover e o ponto de performance também identificado no Advanced Design. Ora bem, feita então esta pequena introdução àquilo que é a análise pushover no Advanced Design, vamos agora ver o exemplo que temos para realizar hoje. Trata-se de um edifício com um sistema estrutural porticado, portanto, as rótulas plásticas aplicam-se em elementos lineares, nas extremidades dos elementos lineares, portanto, se fazem sentido, evidentemente, em sistemas porticados. É aí que se vão formar rótulas plásticas. Nós, se não tivermos vigas, só poderíamos ter rótulas plásticas nos pilares, não nas lajes, e, portanto, é necessário uma estrutura porticada para estudar rótulas plásticas em pilares e vigas, e é esse modelo que temos aqui introduzido no Advanced Design. Este modelo, além da estrutura porticada, tem aqui também as lajes e tem ali algumas cargas introduzidas, cargas ao longo do pavimento todo, da laje toda, mas também cargas a simular as paredes exteriores. A organização da estrutura está aqui representada. Nós temos aqui a cota inferior, a cota a 3 metros, que tem pilares, e podemos aqui, se quisermos, isolar a visualização desses pilares. Aqui estão os pilares. Tem vigas, também podemos aqui visualizar essa visualização dos pilares. Tem apoios nessa cota, também podemos aqui pedir a visualização desses mesmos apoios. E tem uma laje, que também podemos aqui colocar visível nesta situação. Se quisermos isolar na sua totalidade o primeiro piso, temos aqui esta possibilidade. Eu vou tirar daqui as cargas para vermos o piso 1. E, portanto, aqui está esse mesmo piso 1 definido e identificado como nível para que o programa reconheça que é efetivamente um piso. Okay? E, portanto, esta informação depois vai se repetir ao longo dos outros pisos. Aqui temos o piso da cota 1. Eu vou colocar aqui o resto da estrutura visível também. Vamos aqui colocar a visualização da nossa estrutura. Ok? Vamos aqui pedir a visualização da cota 6 metros e vamos aqui pedir para visualizarmos agora toda a nossa estrutura. Okay? Depois temos aqui a visualização das cargas que estão aplicadas nesta estrutura. Cá estão as cargas permanentes, são as cargas que aqui estão indicadas, são cargas superficiais na laje, que temos ali indicados esses valores em FZ 2 kN ali para aquela carga superficial, e depois temos aqui também em termos de sobrecargas, cargas superficiais e 3 kN por metro quadrado, também aqui indicado para a carga superficial, que aqui está agora assinalada a laranja no piso 1.
Além disso, temos as tais cargas lineares de 10 kN a simular as paredes exteriores. Neste caso, está a assinalar aquela carga da parede ali do lado posterior do piso 1. Okay? Portanto, esses carregamentos em termos de cargas e sobrecargas estão realizados no nosso modelo e estão também introduzidos, e essa introdução é feita, já agora recordando também situações que nós já vimos em outros webinários, essa introdução de cargas é feita através desta função de novo caso, onde nós podemos introduzir cargas permanentes, sobrecargas, neve, vento, sismo, e portanto recorreu-se aqui à função, ao caso de carga de sismo, para se introduzir o sismo tipo 1 e o sismo tipo 2, uma vez que o Eurocódigo 8, anexo nacional, exige a análise simultânea de dois tipos de sismo e, portanto, aqui colocaram-se os casos de carga para sismo tipo 1 e sismo tipo 2, com as componentes horizontais e as componentes verticais aqui representadas. E, portanto, nas características do sismo tipo 1, nós identificámos a região 1.3, Lisboa, o tipo de solo e as restantes características que nós queremos para a nossa análise sísmica, e para o sismo tipo 2 fizemos também o mesmo procedimento. No nível de análise modal, nós colocámos aqui 10 modos de vibração, podíamos colocar mais, mas fazemos aqui 10 modos de vibração para a nossa análise sísmica. E, portanto, falta-nos agora começar a definir aquilo que é a análise pushover que pretendemos realizar aqui para o nosso modelo. Então vou começar por definir as rótulas plásticas no meu modelo geométrico. Então vamos aqui desativar a visualização dos elementos superficiais, desativar a visualização dos apoios, desativar a visualização das cargas, de modo a ficar somente com os elementos lineares aqui visíveis e poder selecionar todos de uma só vez. Estando eles selecionados, eu posso vir aqui à caixa das propriedades, à parte das rótulas plásticas e definir as rótulas plásticas que eu pretendo. Tenho aqui a possibilidade de colocar na parte de definição a definição automática pelo Eurocódigo 8, pela FEMA 356, ok? E também definido pelo utilizador. E, portanto, quando se define pelo utilizador, podemos definir para já a rótula plástica que queremos considerar, neste caso em redor de Y no local, e podemos indicar aqui os valores do momento fletor de fluência, portanto, partindo do pressuposto que já lá temos uma armadura colocada, e também uma rotação elástica para essa mesma rótula plástica. E, portanto, definindo aqui nós manualmente as características da rótula plástica, vamos clicar em aplicar e na extremidade de todos estes elementos lineares vamos ter então aplicada a rótula plástica. Aqui está já ali a representação a dizer que está ativado a rótula em Y. E vamos aqui fazer também a mesma situação, portanto, definido pelo utilizador. Vamos aqui colocar valores compatíveis com os que tínhamos do outro lado, no nível de parâmetros. E vamos então definir a rótula plástica com as mesmas características que tínhamos para a extremidade 1. Se fizermos agora a visualização das rótulas plásticas, elas vão aparecer aqui representadas, são estes círculos pretos que nós aqui conseguimos ver. Agora vou pedir para mostrar também o resto dos elementos e, portanto, aqui temos as nossas rótulas plásticas definidas. Okay? Ora bem, em termos de cargas, é também necessário introduzirmos uma nova família de casos, que neste caso é as cargas pushover. E, portanto, nós vamos aqui clicar em cargas pushover, ok, e ficamos aqui com a possibilidade de definir a carregamento pushover sobre a estrutura. De referir que eu utilizei aqui o botão direito sobre cargas para introduzir uma nova família de casos, mas também eu poderia ter feito a partir daqui novo caso e tenho aqui também a possibilidade de definir as famílias de cargas que necessito. Mas neste caso, mais simples, chegar aqui e fazer essa introdução. Vamos então às cargas pushover e vamos aqui às propriedades das cargas pushover para vermos, nomeadamente, o tipo de carregamento que queremos fazer, e esse tipo de carregamento nós podemos defini-lo aqui. Pode ser uma força concentrada no topo do edifício, pode ser uma carga uniformemente distribuída em todos os pisos, igual em todos os pisos, pode ser uma distribuição triangular, uma distribuição parabólica ou livremente definida pelo utilizador. Vamos utilizar a distribuição triangular. Okay? Depois temos a possibilidade, peço desculpa, perdi aqui a função, vamos voltar aqui, a abrir a caixa das propriedades e vamos voltar à nossa distribuição
triangular. Portanto, tínhamos aqui a distribuição triangular definida e vou indicar que este estudo do tipo de carga 1 é realizado segundo a direção x+. Temos aqui os eixos gerais e, portanto, x+ seria da esquerda para a direita. E vamos para o tipo de carga número 2 fazer também um estudo por distribuição triangular, com o ponto de aplicação da carga no centro de massa do piso. E agora vou considerar que essa a direção que eu quero estudar para o tipo de carga 2 seria segundo y+, por exemplo. Ou então, se quiséssemos, também podíamos estudar as duas em simultâneo para termos as cargas a atuarem em simultâneo nos dois sentidos e o seu estudo na direção x+. Okay? E então temos definido o carregamento lateral que queremos realizar para a nossa carga pushover. Se clicarmos aqui com o botão direito do rato, é agora possível gerar as direções da análise pushover. Cá está o x+ e o y+ que eu defini anteriormente. E clicando ainda com o botão direito do rato, é possível agora gerar automaticamente as cargas que nós queremos para analisar no nosso modelo. Se repararmos, quando eu selecionar aqui a carga 31, aparece ali o centro de massa e, portanto, será o ponto de aplicação da carga pontual 31. A carga pontual 32 será aplicada no centro de massa do piso seguinte e por aí fora até ao último ponto, como vocês estão ali a ver. Para o estudo na outra direção, o mesmo procedimento. Aqui está essa informação introduzida. Ora bem, vamos agora estudar as cargas pushover que nós queremos realizar. E, portanto, quando selecionamos aqui família, o caso 103, ok? Temos aqui a possibilidade de visualizar o ponto de aplicação, centro de massa. Se queremos considerar a excentricidade da carga ou não, e, portanto, poderíamos, neste caso está desativado, mas poderíamos ativar a consideração da excentricidade da carga. Temos a possibilidade de definir depois essa excentricidade e temos também a possibilidade de indicar qual é a carga lateral máxima que queremos aplicar no nosso carregamento na análise pushover. Temos também a possibilidade de indicar aqui o seu valor em termos percentual. Portanto, ali percentagem, podia ser o cortante basal em X, o cortante basal em Y, um valor imposto pelo utilizador, ou então uma percentagem do total das cargas gravíticas da estrutura, neste caso 200%. E, portanto, essa é a carga lateral máxima que nós vamos estudar neste modelo. O deslocamento-alvo eu não vou colocar, vou deixar deslocamento máximo, ok? Mas podíamos indicar aqui que era para estudar um nodo qualquer, um ponto qualquer da estrutura, e seria aí que seria analisado o deslocamento máximo. Na outra direção, vamos fazer exatamente o mesmo tipo de escolha em termos de análise. Portanto, aqui temos os deslocamentos e vamos aqui só mudar a direção do deslocamento-alvo ali para Y. Okay? Tínhamos assim também definidas as cargas que queríamos realizar. Agora que já tínhamos todas as cargas no nosso modelo, tínhamos a possibilidade de vir aqui às combinações de ações, podíamos fazer aqui a eliminar todas as combinações que estavam previamente definidas neste modelo e gerar novamente as combinações de forma simplificada. Eu vou gerar todas as combinações possíveis, ok? Ele vai-me gerar 60 combinações, mas eu agora vou aqui na parte das combinações trabalhar só com estados limites últimos e estados limites de serviço. E, portanto, vamos aqui eliminar uma série de combinações do nosso modelo, ok? E isto é válido também depois para botão e para aço, quer para a comprovação dos perfis, quer para a comprovação das flechas. Portanto, reduzimos assim o número de combinações que queremos estudar aqui no nosso modelo. Ora bem, vamos dar aqui o OK e estamos agora em condições então de, em primeiro lugar, verificar se está tudo correto com o nosso modelo. Neste caso, encontra-se tudo correto dentro do nosso modelo. E, em segundo lugar, fazer o cálculo da nossa estrutura. E para isso, eu vou realizar um cálculo pushover e, portanto, vai-se verificar a estrutura, gerar a malha de elementos finitos, calcular e fazer o seu dimensionamento de botão armado, porque é necessário para a análise pushover e, finalmente, calcular, fazer o cálculo da análise pushover no nosso modelo. Vamos então clicar em OK e fazer esse mesmo cálculo.
Ora, vamos aguardar que o programa faça o seu trabalho e recordar que vocês podem ir colocando questões no chat que serão respondidas no final da sessão. Okay? Aproveito também para deixar publicidade ao canal da Great Tech Portugal no YouTube, onde existem vários webinários, muita informação técnica que vale a pena consultar. Relativamente ao mencionamento, temos aqui problemas de fissuração em vários elementos lineares, ok? Mas é apenas essa informação que nos está a aparecer em termos de cálculo. Tudo o resto está a ser dimensionado. Vamos esperar então que termine o cálculo. Para podermos então ver graficamente o comportamento da nossa análise pushover. Ok, terminado então o cálculo, temos aqui os problemas de fissuração. Eu vou tirar daqui estas informações que vão estar aqui. Vou tirar daqui também a visualização das rótulas plásticas. Nós já sabemos onde é que elas estão, portanto escusam de estar aqui representadas desta forma. E temos então agora a possibilidade aqui nos resultados dos elementos finitos de chegar aqui e fazermos a visualização do comportamento da estrutura, por exemplo, em análise pushover. E, portanto, para essa análise pushover eu posso chegar aqui ao estado da articulação e ver os estados das articulações para a fase que quisermos. Por exemplo, para o caso 102, nós vamos aqui abrir o nosso modelo aqui. Portanto, aqui está a análise pushover. Tínhamos então aqui o estado das nossas articulações representado e para a 104, portanto, tínhamos ali a 103, vamos aqui recuperar essa informação. Aqui está, 133, portanto, para esta análise e para a análise segundo Y. Então vamos aqui para a análise segundo Y, 104, ver o estado das articulações na fase 1. E, portanto, temos aqui a legenda que nos permite identificar que muitas das rótulas estão na fase elástica e outras já estão na fase verde, portanto, ali representadas. Se nós quisermos, podemos avançar para outra fase, por exemplo, para a fase 4, e vemos que vai aumentando o número de rótulas que estão na fase a verde. Aqui na fase 5, continuamos ainda sem ter nada na parte de colapso e na última fase também, nesta direção, não temos qualquer problema. Na outra direção, aí sim, temos já aqui várias rótulas a ultrapassarem a parte de colapso e, portanto, o seu estado aqui representado a vermelho nesta situação. Portanto, temos aqui esta identificação gráfica e podemos também trabalhar com identificação, por exemplo, em termos de deslocamentos. Vamos aqui estudar os deslocamentos, por exemplo, para o sismo na direção Y. E então vemos que na fase 1 nós temos 3,53 cm de deslocamento na zona a vermelho, no último piso. Se passarmos para a fase 2, nós temos 7,09 de deslocamento no último piso. Okay? Se passarmos para a fase 3, temos 10,85. E já perceberam, não é? Evidentemente que vai aumentando. Aqui 17,77 na fase 5, que é a última fase, representada agora 21,34, aqui neste modelo. Também era possível obter esta informação em termos de esforços e, portanto, se eu quisesse, podia chegar aqui, pedir a primeira fase, vamos aqui pedir vamos aqui pedir os momentos em Y, ok, nas vigas, uma vez que é naquela direção, e vamos aqui ver que na fase 1 nós temos aqui os nossos diagramas das vigas, com os seus valores, ok? Dos 4 elementos que concorrem aqui neste nó. E se passarmos, estamos a falar de 108.9, ali o máximo daquele nó, mas se passarmos para a fase 5, estamos a falar de 543.60. Portanto, os incrementos ao longo das várias fases vão fazendo variar os esforços, as solicitações dentro daquilo que é o diagrama de momentos em Y, neste caso, para as vigas naquela direção. Okay?
Também era possível pedir qualquer outro esforço e, portanto, se eu quisesse ver aqui os esforços em X, esforços axiais, okay? Se quiséssemos ver os esforços em Y, okay? Era possível ver essa informação para os vários, para as várias etapas do carregamento lateral da nossa estrutura. Ora bem, voltando aqui à análise pushover, nós podíamos também pedir aqui, além da deformada, os diagramas que já sabemos de deslocamentos para a estrutura, e cá estão os 353 que nós vimos há pouco. Descarregar na tecla Escape e vamos agora olhar para outras informações, nomeadamente as curvas de resultados pushover aqui dentro do nosso modelo. E portanto aqui temos uma curva pushover, temos aqui o cortante basal em kN, cá em baixo temos os deslocamentos em centímetros e portanto em função do cortante basal temos os deslocamentos que vamos obtendo para o nosso modelo. E temos aqui as várias fases. Na fase 1, na fase 2, o cortante basal vai aumentando, como vocês estão a ver, e os deslocamentos também vão aumentando até à última fase, que era os tais 21,32, se não me engano, centímetros que nós tínhamos definido. Inclusive aqui aparece representado até 31,98 no final ali do diagrama. Também era possível pedir as análises dos resultados pushover para o ponto de desempenho de acordo com o Eurocódigo 8 ou com a ATC 40. Okay? Neste caso precisava aqui de ter o espectro de capacidade aqui calculado, não está, e portanto não tenho aqui essa informação, mas era possível vermos esse ponto de desempenho aqui diretamente no Advanced Design. Para terminar, referir que era possível também obter informação, evidentemente, em termos de listagens e, portanto, os relatórios e também aqui nos resultados, na parte de tabelas, era possível gerar tabelas que nós pretendêssemos para aquilo que são, por exemplo, os nós, os deslocamentos dos nós, os elementos lineares e, portanto, gerar tabelas com informação. Essas tabelas também podem ser obtidas para a análise pushover. Okay? Neste caso, aqui estamos a falar só de deslocamentos nos nós, mas temos aqui esses deslocamentos para a análise pushover aqui representados. Okay? E, portanto, aqui temos essa informação. Se quiséssemos, também podíamos ter essa informação para os esforços, em vez de ser para os deslocamentos. E, portanto, podíamos gerar essa mesma tabela e vamos ter aqui a tabela para os casos de carga, ok? Carga número 1, 2 e depois vamos chegar aqui à parte das análises pushover, aqui identificadas por PO, e vamos ter aqui a informação das análises pushover realizadas. E, portanto, aqui estão os esforços em X, em Y, em Z, o MX, o MY e o MZ, considerados em cada um dos elementos lineares pela análise pushover. Ora bem, referir só, será talvez importante referir essa situação, que quando nós estamos a fazer a definição das cargas pushover, e temos aqui essa possibilidade, poderíamos ter ativado a excentricidade da carga. Não a ativei, eu creio que mencionei isso, mas pronto, fica aqui identificada essa situação. De referir também que aqui a carga lateral máxima nós definimos como uma percentagem do valor total das cargas gravíticas, neste caso 200%, mas podia ser baseado no cortante basal em X, no cortante basal em Y, e portanto também podíamos aqui indicar uma percentagem desse cortante basal como a carga lateral máxima. E também podíamos impor um valor se assim pretendêssemos. Aqui nas cargas laterais podíamos também personalizar esses valores de cargas, se assim quiséssemos. Deixar-vos aqui também outra representação que pode ser interessante. Vamos aqui, por exemplo, pedir para mostrar todas as informações. Vamos aqui ao cálculo, abrir o cálculo realizado novamente e vamos pedir para visualizar aqui uma escala de cargas automática e vamos pedir para mostrar aqui informação
Deixa-me aqui encontrar o caso de carga que eu pretendo. Okay. Vamos aqui ao nosso modelo. Vamos aqui visualizar as cargas. Cá está ali o ponto de aplicação das cargas. Okay? E se nós quiséssemos, podíamos pedir para visualizar os valores nas cargas que ali estão representados. Para isso existem funções que me permitem ativar na visualização aquilo que eu necessitar de visualizar. Por exemplo, eu poderia ter aqui as cargas pontuais identificadas com a intensidade da carga e a unidade da carga e pedir para adicionar isso para as cargas pontuais. Okay? E, portanto, se existissem cargas pontuais aqui atribuídas, portanto, depois da análise por chuva, iriam aparecer essas cargas aqui representadas com os seus valores. Portanto, quando viéssemos realizar a análise por chuva e víssemos aqui a representação das cargas, okay, iríamos ter essa visualização aqui no nosso modelo. Ora bem, creio que podemos mostrar também esforços em elementos lineares. Vamos aqui pedir os MY para a análise 104. Aqui está outra vez a representação que vimos há pouco dos esforços. Podíamos ter a visualização também das tensões. Ok? Mais uma vez, tensões que pretendêssemos visualizar, neste caso nos elementos lineares. E, portanto, há aqui muita informação que pode ser explorada relativamente à análise pushover em termos de deslocamentos, em termos de esforços, em termos de tensões e em termos de cargas aplicadas. Ora bem, terminamos assim aquilo que é a nossa apresentação de hoje. Explicar como é que se pode fazer a introdução de uma análise pushover num modelo estrutural realizado em Advanced Design. Vimos aqui desde a parte de carregamento lateral, definição de rótulas plásticas, cálculo e obtenção de resultados, como isso pode ser feito de uma forma bastante simples. Espero que tenha sido útil esta apresentação para quem pretende realizar então análises pushover em Advanced Design. E deixo-vos também aqui o convite para continuarem a acompanhar a Simulator Summit, que tem outras apresentações muito interessantes realizadas por colegas nossos, quer em Portugal, quer em Espanha, quer a nível mundial, sobre os vários softwares da Autodesk e da Greitec com que nós trabalhamos diariamente. Da minha parte, um obrigado e até breve, e deixo agora a sessão aberta para as perguntas que foram colocadas no chat. Obrigado.